Fala pessoal, sou o Washington Silva, professor de raciocínio lógico. Aqui segue umas dicas para concurso da PMPE sobre o edital. Estou falando essa semana de progressão, certo? Então fica de olho aí nas dicas durante essa semana. E nos cards tem aí a aula de progressão aritmética, né? Rapidinho, só para relembrar, porque agora é só revisão. Olha só, somatório de uma progressão aritmética, nós temos o resultado do somatório de uma progressão de todos os termos definida por Sn, que é o último, a soma até o último termo, do primeiro termo até o último, dividido por 2, isso aqui é a média aritmética, certo? A média aritmética vezes a quantidade de termos nós temos. Sendo que em toda a PA finita, a soma de qualquer dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos seus extremos. Ou seja, como assim? Assim, ó, se eu pegarmos aqui de 5 termos, pegar o primeiro e o quinto, vai dar um valor x. E se eu pegar o segundo e o quarto, dá o valor x. E se sobrar apenas um no meio, é sempre a metade desses valores, certo? E se eu pegar, por exemplo, qual é essa aqui? A posição é ímpar, mas se a posição for par, eu tenho o primeiro e o quarto termo, é x, o segundo e o terceiro termo também é x. Não sobra ninguém no meio, claro que não vai ter a metade. Vou dar exemplos para ficar mais prático isso aqui. Olha só, temos aqui a definição do termo, a equidistância, e nós temos aqui a nossa progressão. Essa progressão aqui trabalhamos lá na aula rapidinha de revisão para progressão aritmética. Então, se eu pegarmos o primeiro termo e somarmos com o último termo, isso aqui dá 12. Se eu pegar o 4, e que é o segundo termo, somar com o quarto termo aqui, isso aqui também dá 12. E quando sobrou o número aqui, o terceiro termo sozinho, esse aqui é a metade de 12, ou seja, 6, sempre vai funcionar para a progressão aritmética. Mas se aqui a quantidade de termos aqui é ímpar, é 5 termos, né? Então, nós temos aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então, isso aqui vai sempre ter um meio, né? Então, aqui diremos que isso aqui é a média aritmética dessa progressão. Então, a média aritmética de quantidades ímpares, nós encontramos o termo central. Já na progressão aritmética com quantidade pares, não vai ter esse meio, mas sim vai ter, olha, se eu analisar, se eu somar o primeiro com o último aqui, o que é o quarto, vai dar 10. Se eu somar o segundo com o terceiro, também dá 10. Então, terei quantos 10 aqui? Se é 4 termos, eu terei a metade de 4, ou seja, terei aqui 10 mais 10, 20. Então, isso aqui é muito útil para algumas questões de progressões aritméticas quando envolve a soma. Vamos para um exemplo? Olha só. A VUNESP diz o seguinte: os valores das parcelas mensais estabelecidas em um contrato para pagamento do total de uma compra de um imóvel constituem progressão aritmética de 5 termos. E sabendo que A1 mais A3 é 60 mil reais e que A1 mais A5 é 100 mil reais, podemos afirmar que o valor total da compra desse imóvel foi milhares de reais, igual a. Então, teremos uma resolução 1, utilizando a fórmula aqui que o primeiro termo mais o quinto termo dividido por 2 vezes 5, que então nós teremos o quê? Que o S5, a soma até o quinto termo, vai ser igual a, eu não sei o primeiro, não sei o último, mas eu sei o valor dessa soma. Então, vou utilizar aqui 100 dividido por 2 vezes 5. Então, quando eu dividirmos aqui, isso aqui vai dar 50 vezes 5, que dá 250. Pela definição da fórmula, eu não preciso saber nem do primeiro nem do último, mas sim a soma entre os dois, que eu posso calcular a soma dessa progressão. Então, deu 250, letra D. Na resolução 2, temos o seguinte, ó, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A questão nos diz que o primeiro termo mais o último, quinto, isso daqui vale 100. E então, usando a definição dos termos equidistante, então essa extremidade vai ser igual a essa aqui também, que isso aqui também vale 100. Sobrou um único termo aqui, sozinho, sem fazer par com ninguém. Então, ele será sempre a metade
da soma das extremidades. Então, teria aqui só colocar um maisinho. Então, quando somarmos aqui, vai dar 250, tá bom? Então, fica de olho quando as questões abordam a quantidade de termos ímpar, porque pode fazer por essas duas resoluções tranquilamente, tá bom? Então, fica de olho nas dicas e por hoje é só. Fui!